João Marcos lá de Atos, que é o mesmo Marcos que escreve o Evangelho. Essas 3 Marias, 3 mulheres. Aí, você, mulher, pega algo aí, porque tem gente que vai falar assim, quando vai conversar contigo. A Bíblia, ela é machista, porque ela não dá atenção para as mulheres. Pensa comigo, naquela época que a mulher não tinha voz ativa, não tinha capacidade de se desenvolver na sociedade, quem era que sustentava o ministério de Jesus? Mulheres. Lê lá o Evangelho de Lucas. Outra coisa, as mulheres que ficaram com a responsabilidade de testemunhar, de dar o veredito que Jesus ressuscitou, não foram primeiro os apóstolos, foram as mulheres. Então as mulheres têm um papel fundamental no ministério de Jesus e sobre a ressurreição. Beleza? Tranquilo. As mulheres vão ao encontro com os discípulos. Durante uma passada e outra, Jesus se apresenta para as mulheres, depois Jesus se apresenta para os 10, porque um já tinha morrido, se enforcou, que é Judas. Faltou um. Quem é que faltou na reunião? Às vezes é tu, né? Tem a reunião da célula, pô, tu falta naquele dia e é céu na terra. Tomé faltou, no dia que Jesus estava. Aí o que Tomé fala? Olha só, se eu não ver as mãos de Jesus e o lado de Jesus, eu não vou crer. Aí do nada Jesus aparece no meio do lugar, tudo trancado, e fala o quê? Tomé, toca aqui, Tomé. Tomé, toca aqui do lado, Tomé. Aí qual é a afirmação de fé, ou a afirmação, o testemunho que Tomé dá? Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus fala, você só crê porque viu? Aí fala pra gente, bem-aventurados ou felizes serão aqueles, aqueles que irão crer, sem ver e sem tocar. Somos nós, cara. Nós cremos não pelos nossos olhos visuais, pelos olhos humanos, nós cremos aos olhos da fé. Nós cremos na esperança que há de vir. Hoje nós não vemos Jesus com os nossos olhos físicos, mas aos olhos da fé nós estaremos lá. Você já entregou sua vida para Jesus? Você está salvo. Se você já está com Cristo viverá para todo sempre. Amém. Não há mais como. Quem prova da presença de Deus, quem prova do Santo Espírito de Deus e o Santo Espírito de Deus habita, não tem mais como se perder. Não tem mais, você pode desanimar, você pode dar uma recaída assim, mas você sabe aquilo que é bom de verdade na vida. E aí Jesus fala isso. Beleza. Acabou por aí? Não. A gente deve ter que ler o texto que a gente chegou. O texto que a gente chega, Jesus vai falar para eles, olha, vamos todo mundo pregar o Evangelho, Mateus 28, 18 a 20, você já sabe. Só que ele fala uma parada em Atos 1. Olha, fiquem aí, até descer sobre vocês quem? Espírito Santo. É quem, não o quê. O Espírito Santo não é um objeto, o Espírito Santo não é um vento, mas ele se apresenta como um vento. No Antigo Testamento é usado uma figura simbólica do óleo. No Novo Testamento, o fogo também. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo é Deus, ele faz parte da Trindade. O Espírito Santo é todo poderoso, maravilhoso, justo, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é todo maravilhoso. Santo, Espírito Santo, amor, fruto do Espírito. Você pega, o que tem no fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, quanto essas coisas não há lei. Então, quando você pega todas essas características do fruto do Espírito Santo, você vê que o Espírito Santo traz isso para nós. Não é o que vem de nós, mas vem dele para nós. Beleza. Só que aí Jesus fala o seguinte, olha, aguardem o Espírito Santo descer. Passou-se 40 dias durante lá os acontecimentos, até Jesus, ascendeu aos céus. Aí os anjos vão falar lá em Atos 1, olha, da mesma forma que vocês viram Jesus subir, ele vai descer. Só que aí que tá, o Espírito Santo ainda não desceu, e eles estão em Jerusalém. Reúne todo mundo um dia, nada do Espírito Santo. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Quinto dia, sétimo, oitavo, nono, chegou o 10º dia. O que acontece no 10º dia? Está acontecendo em Jerusalém a festa de Pentecostes. No Antigo Testamento, se você ver Deuteronômio, você vai ver ela chamada de festa da semana, da colheita e das primícias, se eu não me engano, ou das cabanas. Ela tem 3 nomes em Deuteronômio, mas é a mesma festa. Ela é comemorada 50 dias depois da sexta-feira do sábado de Páscoa. E olha como é que Deus é tão estratégico. Essa festa trazia muita gente de várias nações. Não é à toa que o texto lá de Atos 2 vai falar que tinha muitas pessoas de muitos lugares. Então o Espírito Santo esperou o momento certo para agir. Aí está você, querendo, Deus me usa, Senhor, eu quero ganhar as nações. Não acabou nem o ensino médio, como é que Deus vai te usar para as nações? Como é que Deus vai te enviar para um lugar que fala inglês se você não fala inglês? Não, eu vou aprender na hora, vai ser plau.
pode ser plau, mas Deus também pode querer te capacitar para te usar. José, 17 anos vendido pelos irmãos. Quantos anos ele se tornou governador do Egito? Com 30. 13 anos. Deixa eu te falar uma outra coisa dentro disso, porque o período de férias está chegando. Quando nós olhamos para os personagens bíblicos, a gente já vê o final da história. Quando a gente olha agora para Pedro, para Paulo, para todo mundo, a gente vê o final da história. Mas se imagina no lugar de José, vendido pelos irmãos, você vai parar num lugar que você nunca esteve lá, que era o Egito. Uma língua que você não domina, você é escravo. Aí você começa a crescer porque você é fiel a Deus e se torna de escravo da casa, mordomo da casa. Continua sendo escravo, mas com algumas regalias. Quando você está bem, o que acontece? A mulher te acusa de assédio e tenta te estuprar. Ela tentou te violentar, né? Porque ela tenta fazer contra você, você corre e ela que te acusa de estupro. O que acontece com José? Preso. Poxa, agora que eu melhorei, fiel a Jesus, eu fui preso. Não está batendo essa matemática aí. Aí ele vai para o presídio. Passa-se um tempo, ele se torna responsável pelos prisioneiros. Sendo prisioneiro, ele não deixa de ser prisioneiro. Continua no problema, mas agora com responsabilidade. Aí chegou o padeiro e o copeiro. Os caras têm um sonho. O padeiro vai morrer e o copeiro vai voltar. Acontece, o padeiro morre e o copeiro volta para o espaço lá do faraó. Aí José fala o quê? Lembra de mim. O que o copeiro disse? Já é, vamos marcar. O que aconteceu? Passou-se ano. Até que acontece o quê? O faraó tem um sonho. Você sabe o resto da história. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu me fiz uma vez lendo essa passagem, preparando um sermão. Por que Deus não tornou José governador do Egito, ou não liberou, ou o cara não lembrou de José quando ele estava na prisão? É simples. Deus precisava de José na prisão, porque era onde o copeiro e o faraó iam encontrá-lo. E imagina se ele fosse solto. Ele ia sair andando errante, porque ele não ia voltar para a casa de Potifar. Talvez ele não voltaria com saúde para chegar na casa dos pais, e eles eram nômades, então provavelmente o acampamento já tinha se levantado. José ia ficar o quê? Um mendigo lá no Egito. Ninguém ia encontrar ele. Claro que Deus podia movimentar, mas os humanos não iam conseguir. Então Deus precisava de José onde? Na prisão, para encontrar com o copeiro. Mas ele também precisava ter conhecimento de administrativo. Por isso que ele foi para a casa de Potifar e se tornou mordomo. Você está vendo que no quebra-cabeça de Deus tudo faz sentido? É aí você tá, caraca, eu estou na escola. Deus me usa, Deus está te usando na escola. Deus está te usando na sua casa hoje. Pastor, eu passo muita dificuldade em casa. Tamo junto, passei muita dificuldade também. Deus quer te usar hoje na sua realidade, na sua situação de vida, porque Ele está te preparando para você ver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas você já pode viver o dia de hoje sabendo que Deus quer algo para você hoje. Você não precisa estar bem, você não precisa terminar o ensino médio, você não precisa terminar a faculdade, você não precisa ganhar milhões e milhões e milhões para fazer a vontade de Deus. Você pode começar hoje.